por enquanto está gratuito, então você só vai acessar o site aqui, clicar aqui para fazer o download da página, clica no download aqui, você pode conferir as versões do sistema que tem. Então a versão mais completa, que é a última, é essa que é a 108. Aí a partir do momento que você fez o download, para seguir a instalação, só vir aqui, ó, passo a passo do site. Tem aqui a nossa wiki, né? Você pode acompanhar algumas coisas e tal. Aí tem a instalação do sistema aqui na wiki. Então tem uma parte da documentação e tal. Então aqui tem um vídeo explicando como é que funciona a instalação do sistema, passo a passo da instalação do sistema. Tem umas imagens aqui, se não quiser ver o vídeo, ou tiver meio ruim de ver o vídeo. Aí só seguir o passo a passo aqui da instalação. Eu vou pular essa etapa da instalação aqui e partir já para o passo de que está instalado e é só ativar. Então, vamos ver se vocês conseguem acompanhar eu aí. Tá todo mundo pronto aí para a aula? Alguém quer esperar alguma coisa? Se quiser falar no chat aqui. Então, só dá um ok aí do pessoal aí. Só manda um ok aí para não bagunçar muito. Vou deslogar aqui. Como assim embaralhada, Michael? Só para me entender, como assim embaralhada? O pessoal tá tudo ok aí, né? Então, talvez seja por causa da resolução da tela. O meu é Full HD aqui, mas dá para ir acompanhando, né? É, Então, acompanhando a aula aqui, digamos que você fez o download da ISO, instalou o sistema, seguindo lá a nossa wiki, né? Então aqui você pode acessar lá voiper.brbyte.com, baixa o sistema, vai lá na nossa wiki lá do sistema lá para poder acompanhar, né, a instalação, ver como é que instala. Então aqui na nossa wiki tem uma parte da documentação, não está toda a documentação aqui, a gente está fazendo as etapas. Então você iria aqui em instalação, ver como que é que faz a instalação do sistema, é bem prático, acho que em menos de 5 minutos você já instalou o sistema. Aí depois que você instalou o sistema, a primeira coisa que você tem que fazer, aí você vai entrar lá, logar no sistema, que é o IP da instalação do sistema, né? Então esse IP você vai definir numa tela semelhante a essa daqui. Você vai colocar lá qual que é o servidor do sistema e tal, o domínio. Isso aqui é só para informação mesmo que a gente usa. É a rota de internet que você vai usar. O servidor DNS que você vai usar para poder resolver os nomes de licenciamento, de update, da consulta de portabilidade do sistema, é tudo por domínio. Então você tem que ter um servidor DNS. Isso aqui depois você vai poder alterar tudo. Isso aqui é só a configuração inicial para o sistema já sair rodando, né? E o endereço IP. Aí no endereço IP aqui é um exemplo, viu, pessoal? Vocês não precisam seguir exatamente esse mesmo IP que eu coloquei aqui e tal. Vai de acordo com a sua rede. Aí feito isso, eu acabei de instalar o sistema. Eu instalei aqui no IP 177.52.73.11. Se vocês quiserem acompanhar aí e abrir o VoIP na própria máquina de vocês aí e tal, é um 77.52.73.11. Eu vou mandar aí na sala. Esse daí é o VoIP que eu acabei de instalar de teste. É admin. Aí eu fiz o login no sistema aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer, que vai me dar, é uma tela similar a essa daqui. Chegou essa tela aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ativar o sistema no nosso site, que é na área de cliente. Então eu vou vir aqui
para ativar a licença. Cliquei para ativar a licença, ele vai me redirecionar para uma tela. Se eu não tiver logado, vai me redirecionar para uma tela para mim fazer login no site. Caso eu não tenha cadastro, você clica aqui em cadastro, efetua seu cadastro, valida o cadastro e tal, e ele vai redirecionar você para a tela. Aí pronto, eu fiz login. Digamos que eu já estivesse logado. Então, se eu já tivesse logado, ele já ia me jogar direto para essa tela. Entendeu, pessoal? Feito isso, o que eu tenho que fazer? Aqui é a licença que eu vou fazer a ativação. Se eu tiver algum partner da minha licença, eu vou colocar o código de partner aqui. Então, eu vou pegar o partner de exemplo, que é o partner do próprio Caio. Colocaria o partner. Se eu tiver algum cupom de desconto, eu coloco o cupom. Nesse exemplo aqui eu não vou mostrar com cupom, só a licença e o partner. Coloquei a licença, ó. Como eu coloquei o Caio de partner, ele já vai aparecer para mim aqui que o partner vai ser o Caio. Se eu não tiver partner, não tem problema. Eu só vou colocar a licença aqui, né? E seguir para o próximo. Beleza? Então é a única diferença dessa tela. Se tiver partner ou não tiver partner. O partner vai servir para poder responder seus tickets de suporte técnico, para poder conferir sua licença, se está ativa, se não está, poder acessar o seu sistema, várias outras informações que vai ser num outro webinar que a gente vai fazer sobre partner. Aí aqui eu venho ativar a minha licença. Beleza, licença foi ativada, eu tenho que aguardar só um instantezinho para ela validar. Aí às vezes demora menos, às vezes demora mais, então é só aguardar esse tempo aqui de validar a licença, pode ver que ela já foi validada, a página já é automaticamente atualizada assim que validou, certo? Então a primeira coisa que acontece quando eu abro a cara do sistema é o que? Às vezes vem algumas mensagens informativas para mim do sistema e tal, é importante que leiam essas mensagens, então eu vou ler a mensagem de instalação do sistema. Aqui em mensagens aqui vai ter o bloco de mensagens, eu vou ver as mensagens. Aqui é uma mensagem só de apresentação do sistema, onde você pode encontrar a documentação, os preços do sistema. Atualmente o sistema está gratuito, a gente não está cobrando, então se você entrar aqui em preços, não vai ter nada, vai ter só a versão free do sistema, dizendo que ele está free, né, e tal. Então não tem nenhum preço e tal, a não ser consultoria. Se vocês quiserem consultoria do sistema, a gente tem o nosso suporte técnico, que pode fazer algumas consultorias de configuração e tal, para quem precisar. O fórum, né? Para quem quiser acompanhar as novidades do VoIP e tal. Então é sempre bom acompanhar esse fórum aqui. Toda vez que a gente lança update, tem atualização do sistema, essas coisas, tem o fórum nosso. Isso aqui tudo você pode acompanhar direto da página do VoIP mesmo. Se quiser vir no VoIP aqui, tem o fórum do VoIP aqui, certo? É a mesma tela. Ali são só atalhos das telas do sistema, certo? A parte de downloads, para vocês acompanhar os downloads. Facebook do VoIP lá e tal, para quem quiser curtir a página, acompanhar os updates também, informações a gente posta lá. Então, leio essa mensagem aqui, às vezes havia alguma mensagem informativa relativa à sua licença. Então é importante que leiam essas mensagens toda vez que aparecer. Então, a primeira coisa que tem que pensar no sistema é o seguinte, o sistema ele serve para você fazer telefonia, mas que tipo de telefonia que você poderia fazer? Você poderia fazer telefonia de ramal para ramal, por exemplo, eu criar um ramal da secretária da empresa e um ramal meu que fica no meu telefone, ou um ramal que fica na minha mesa, ou você pode usar ele para revender para clientes, então você pode ter um cliente que tem um ramal lá na casa dele, outro cliente que tem outro ramal. Você pode usar o sistema para hotel, então cada quarto tem o seu ramal separado. Você pode usar o sistema numa, sei lá, transportadora, aí dentro da transportadora você tem vários ramais, os motoristas, cada um tem o seu ramal. Então ele é bem amplo e ele serve para várias finalidades. Vai depender do que você quer empregar o sistema. Se você vai querer usar ele para transportadoras, se você vai querer usar ele para hotel, e se você vai querer usar ele para provedor, para atender suporte técnico, essas coisas. Então, o primeiro passo que você tem que ter são os clientes. Assim como na telefonia, você pensa o ramal como se o ramal fosse um telefone, certo? Então eu tenho lá o ramal
e eu tenho o cliente. Obviamente, um cliente ele pode ter mais de um telefone, certo? Então, às vezes um cliente tem dois, tem três, tem quatro, tem um telefone só. Então, você tem que pensar o quê? Primeira coisa que eu tenho que fazer no sistema. Eu abri essa tela aqui, ele já tem essas informações, porque ele já vem pré-cadastrado tudo isso, que é para poder a gente ficar prático para as pessoas entenderem como é que funciona o sistema. Então, a primeira coisa que você tem que pensar em ter é o cliente. Então, ele já tem alguns clientes pré-cadastrados aqui. O cliente teste 1, teste 2, teste 3. O cliente, no nosso sistema, ele tem uma área de cliente dele. Então, se eu não me engano, acho que é a porta 8081, só ver aqui se não for essa, mas que é a do agente de call center, que vai ser depois. O cliente, ele tem a área de cliente dele. Então, normalmente o cliente vai vir aqui, você vai ter o cliente lá, sei lá, tipo, Luiz, Fernando, Softov, usuário 1, vou colocar aqui Softov, a senha vou colocar 321, 321, 321, o e-mail colocar fernando@softov.com.br, habilitado e uma key para ele. Essa key para ele vai servir para ele usar alguns serviços do sistema, tal como a campanha de SMS, mas por enquanto a gente só vai cadastrar o cliente aqui, os dados dele, beleza. Tá o cliente validado aqui, alterei os dados dele, beleza? Fechar essa tela aqui, tem o cliente aqui, Softov. Aí eu vou logar aqui, Softov, 321, 321, 321, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida assim no meio do procedimento, podem perguntar na sala aqui, falar assim, mas e aí, o que é isso aí? Não, eu não entendi essa parte. Então, se vocês quiserem perguntar aí, só lançar a pergunta aqui no chat. Todos me escutando, né? Só para entender essa parte de que tem o cliente e tem o ramal que é separado do cliente. Mas vocês entenderem principalmente o que é o cliente. O cliente não é o telefone, o cliente é só o cadastro, certo? A gente vai usar esse cliente depois para fazer várias outras integrações com outros sistemas e tal, mas basicamente é isso. Você tem que ter o cliente e o cliente tem um ramal. Então, feito isso, você tem o cliente cadastrado, pode ver que já alterou todos os clientes aqui para os ramais que estavam lá para o cliente usuário 1 para Luiz Fernando Softov. Então, aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o ramal. Deixa eu só desregistrar aqui para vocês entenderem a parte de registro. O ramal, ele é o telefone em si. Então, o telefone SIP, que é essa sigla aqui, se vocês quiserem depois procurar, ele pode ser o quê? Ele pode ser um ramal autenticado no computador, seja com os programas de SIP, que é o MicroSIP, que é o Zoiper e tal. Deixa eu só remover esses telefones aqui para ficar mais prático. Então ele seria isso, tipo assim, um ramal que você pode ter no computador, ele pode ser um ramal daqueles softphones lá e tal. Então, procurar aqui, tipo, um telefone SIP, por exemplo, que é o OpenStage, o OpenStage 40, é um exemplo de telefone SIP, certo? Então, são esses telefonezinhos SIPs aqui e tal, que você pode configurar ele para autenticar numa conta SIP. Você pode usar uma SPA 3000, que ela tem, 3000, que ela tem dentro dela, essa daqui, ó, ela tem um FXO e um FXS. Então aqui no caso a gente tem uma rodando aqui, eu vou até logar aqui só para mostrar para vocês. Essa daqui é uma SPA 3000, certo? Então dentro dela aqui eu tenho uma linha que é um FXO, que ela está autenticada num VoIP local meu aqui, e ela tem um FXS, na verdade, que é esse aqui, um FXO que eu uso para receber linha da rua, certo? Você pode usar também uma PAP2, que é essa daqui, que elas são dois FXS. A gente tem uma de exemplo aqui também, que é uma PAP2. Acho que é isso aqui. Se não for isso aqui, eu não vou conseguir abrir para vocês.
mas é só um exemplo de... Aí ela tem aqui uma PAP2, que elas são dois ramais. Opa. Então ela tem a linha 1 e a linha 2 autenticada, certo? Então são várias coisas que eu posso usar para usar o ramal, certo? Nesse caso aqui, o ramal ele seria o quê? Ele seria o cara que vai fazer a ligação e que vai receber a ligação do ponto de vista do VoIP, certo? Então, basicamente, eu tenho um exemplo de ramal aqui, que é o ramal 1001. Esse DDD aqui, ele serve para quê? Ele serve para poder fazer uma auto-identificação do número de discagem que o ramal está discando. Então, por exemplo, se eu colocar 67, toda vez que eu ligar para um número do celular e não tiver DDD, ele automaticamente vai achar que o meu DDD que eu estou discando é 67, certo? Isso aí serve para quê? Se você for revender o sistema em localidades diferentes. Então, às vezes você tem um cliente que ele tem o DDD 67, um cliente que tem DDD 11, um cliente que tem o DDD 65, que é do Mato Grosso, um cliente que tem o DDD 21, que é do Rio de Janeiro. Então, basicamente é isso. Tipo, o DDD serve para fazer uma auto-identificação do número de destino do ramal que ele está discando. A senha dele para autenticação, então digamos que o meu ramal é 1001, eu vou colocar uma senha aqui, todos eles vêm pré-cadastrados com a senha 123456778, certo? Então esses ramais que vêm pré-cadastrados, todos vêm com essa senha por padrão. É aconselhável que vocês alterem, porque senão os boots de internet vão pegar esses ramais seus, vão conseguir fazer ligação usando eles. Ainda mais se você colocar um IP real no VoIP. Aí a senha dele. A senha dele eu vou colocar um exemplo que foi a mesma. Eu vou deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui serve para você visualizar a senha. E aqui serve para você gerar uma senha randômica. Se quiser gerar uma senha complexa e tal, aí você gera uma senha randômica aqui. Eu vou deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? O tipo do ramal, que vai ser se ele é pós-pago ou pré-pago. Isso aqui ele vai servir para quê? Ele vai servir para conferir a bilhetagem do ramal. Se ele for bilhetado usando tarifa e plano, como que você vai cobrar do crédito do ramal? Se você vai fazer pós-pago, tipo assim, faz a ligação e depois você vai contabilizar as ligações e conferir o crédito dele para ver se ele usou tudo. Ou pré-pago, ele vai fazer o quê? Ele vai verificar se o cara tem crédito, se ele tiver crédito, ele vai debitar do crédito antes de fazer a ligação. Então é basicamente a mesma coisa da telefonia comum, né? Pré-pago e pós-pago. Pré-pago, verifica o crédito primeiro, pós-pago, faz a ligação e depois verifica o crédito. Esse plano, ele serve para você fazer o quê? Para você saber qual que vai ser o tipo de... como que você vai tarifar esse ramal. Então, primeiro você tem que ter o quê? Você tem que ter os planos cadastrados, certo? Então aqui só tem o nome do plano. Então você cria um plano lá, tipo assim, vamos colocar um plano de exemplo aqui, que é o plano Fale Softove, só para teste, ou Fale Rede, só para teste, certo? Então eu criei um plano chamado Fale Rede, vou criar as tarifas para esse plano. As tarifas consistem em quê? Consiste em você saber, por exemplo, que eu vou ligar para um número específico lá e tal, certo? Que é esse número aqui. E a partir desse momento, quando eu ligar para um número que ele bater nessa configuração de número aqui, ele vai cobrar um custo de conexão da minha ligação e uma tarifação por minuto. Ele tem vários números aqui após esse ponto aqui. Isso aqui não é 1000, viu? Isso aqui é uma vírgula e você pode usar trabalhar com casas decimais de até 4 dígitos. Então eu posso cobrar tipo assim meio centavo. Que se fosse, por exemplo, aqui seria 1 centavo por minuto e aqui seria meio centavo por minuto. Então eu posso trabalhar com casas decimais bem precisas, certo? Então aqui eu vou cobrar 5 centavos o minuto. Vamos falar que esse daqui é uma tarifa do Fale Rede, certo? Vamos colocar aqui que essa tarifa... Opa. Tarifa de telefone convencional. Os telefones convencionais, eles têm o quê?
eles podem começar com 0, certo? DDD, que são 2 dígitos, e o número, que normalmente são o quê? São 8 dígitos. Então, vou colocar só um exemplo aqui, para vocês entenderem mais ou menos como que funciona as numerações, certo? Vou colocar aqui só para entender. Tipo, você tem 8 dígitos, aí tem os lugares que tem 9 dígitos, certo? Que é o nono lá. Então, normalmente eu faço o quê? Eu falo que qualquer número que o cara discar que esteja de 0 até 9, que é um número que comece lá, sei lá, tipo, tem 0, tem 1, tem 2 e tal, e ele esteja entre 5 dígitos ou mais, então aqui vai fazer o quê? Vou colocar um exemplo aqui. Todos esses testes regex aqui, você pode abrir esse aplicativo aqui, regex, ele tem exemplificando mais ou menos como é que faz regex e tal, o que, que é o que dos caracteres do regex. Ele tem alguns exemplos para você verificar os números no regex, e ele tem um tester. Tudo isso aqui você pode encontrar na nossa wiki lá. Então aqui, se entrar aqui wiki.brbyte.com, só diretão aqui mesmo, para vocês ficar mais fácil para entender. wiki.brbyte.com, só ver aqui que parece que tá meio lerdo, mas beleza. Vim aqui em Viper, aí ele tem aqui funcionalidades regex. Nesse caso aqui, nessas funcionalidades de regex aqui, ó, ele tem vários exemplos também, até mais do que lá no aplicativo, certo? Explicando o que é, como faz, quando você fizer tal coisa, ele vai identificar de tal modo. Então tem vários exemplos. Mas aí você pode fazer, eu quero saber se está funcionando o regex. Você coloca o regex aqui e faz o teste. Então, por exemplo, aqui, eu disquei 06781234276. Ele vai validar isso aqui como um número real, certo? Eu disquei, sei lá, 1, 2, 3, 4. Ele não vai validar, certo? Por quê? Ele não vai validar porque eu falei que ele tem que ter no mínimo 5 dígitos. Então, eu deixo sempre 5 dígitos para poder validar todos os números que não forem ramais. Normalmente eu faço o quê? Eu faço os ramais todos com 4 dígitos, se você for ver, que dá um amplo, tipo assim, de, sei lá, você vai ter 10 mil ramais para poder criar. São ramais, são vários ramais, né? Então, tipo, você vai poder criar diversos ramais sem complicações e tal. E eu falo que todos os ramais que tiverem 5 dígitos a mais, ele vai fazer uma tarifação de cobrar 10 centavos na conexão, tipo assim, fez a ligação, já cobra 10 centavos, e a cada minuto ele cobra 5 centavos. Só que ele vai ter o quê? Isso aqui são normas de telefonia, certo? Ele tem um período de cadência, isso aqui são em segundos, que ele vai cobrar, os 3 primeiros segundos ele não cobra, que é o tempo que você dá o tom de linha e o cara atender, ou dá o tom de já cobrar e o cara atender. Ele vai cobrar os 30 primeiros segundos, que é o tempo de tarifação mínima. Então, tipo, voltando lá, na própria Wiki, se for lá no Viper, em aplicativos, tarifa, ele tem explicando certinho como que é que funciona mais ou menos, o que é a cadência, o que é o tempo de tarifação mínima e o que é o billing. Aí o tempo de cadência são os 3 segundos, o tempo de tarifação mínima tipo assim, os 30 primeiros segundos eu cobro, independente se o cliente falou ou não falou os 30 primeiros segundos, e depois eu vou cobrar só a cada 6 segundos. Então aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai calcular que a cada minuto, a cada minuto ele cobra 0,05 centavos, então ele vai cobrar 5 centavos, certo? Vai dividir por 60 e vai multiplicar por 6. Então, a cada 6 segundos ele vai cobrar 0,005 centavos. Se eu poderia colocar o quê? Eu poderia falar, eu vou cobrar R$1 o minuto. Então, eu vou deixar, por exemplo, aqui R$1 o minuto, só para a gente fazer um cálculo maior de numeração lá depois. A cadência dele de 3 segundos, tempo de tarifação mínimo de 30 segundos. Então, eu vou cobrar o quê? 10 centavos, depois 30 e depois eu vou cobrar só a cada 6 segundos. E eu vou criar outra tarifa aqui, eu vou pegar essas tarifas que estão em uso mesmo aqui só para teste, que eu não vou usar, né?
Eu vou falar que essa tarifa aqui é da tarifa rede. Vou falar que essa tarifa é a tarifa de ramal. E essa tarifa de ramal é o quê? A cada, se tiver 4 dígitos, né, 1 ou 4 dígitos, não vou cobrar nada da ligação, certo? Então, o que? Ramal para ramal eu vou deixar gratuito e eu vou cobrar só ligações que forem sair para algum número no padrão celular, mais ou menos, certo? Então, tendo a tarifa pronta, tendo o plano pronto, eu vou voltar lá para o meu ramal, certo? Então, eu vou falar que esse ramal aqui, o plano dele é o Fale Rede, certo? Então, toda vez que esse ramal ligar, ele vai usar esse plano Fale Rede, certo, pessoal? O cliente desse plano é o cliente que eu cadastrei lá, o Luiz Fernando. Eu poderia alterar aqui, né, buscar lá, sei lá, tipo assim, cliente teste 1, mas aí eu vou deixar que é o meu, que é para a gente ter ver de teste, certo? Isso aqui, gravar chamada. Gravar chamada é para quê? Você vai especificar se você quer que todas as ligações que esse ramal efetuar sejam gravadas, certo? Então seriam as saintes, todas as ligações que ele recebeu, todas as ligações que ele fez ou recebeu, ou que nunca é para gravar uma ligação desse ramal. Esse nunca serve para quê? Se por acaso lá na frente, lá, se estiver usando um aplicativo, que a URA, por exemplo, ela manda gravar chamada, ela está pedindo para gravar a chamada e ele tiver nunca, então esse cara nunca vai gravar a chamada, mesmo se a URA mandou chamar, certo? Então eu vou colocar que é para gravar entrante e sainte, obviamente falar que ele está habilitado, a possibilidade dele transferir a chamada, então quer dizer, se ele receber uma chamada, se ele pode transferir essa ligação ou não. Para transferir a chamada, o cliente tem que apertar asterisco. Mas eu só vou deixar habilitado aqui e a gente vai ver mais adiante como é que faz a transferência. Esses limites aqui servem para quê? Serve para você limitar o ramal, quantos registros ele pode fazer, o quantas ligações simultâneas ele pode fazer e por aí vai. Então, limite de registro é o quê? O limite de registro quer dizer, por exemplo, eu vou registrar usando o microchip. Eu vou registrar, além do microchip, eu quero registrar usando o Zoiper no meu celular. Então eu posso limitar, por exemplo, os registros. Então o cara pode registrar só em um lugar. Ele pode registrar em 2 lugares separados. Ele pode registrar tanto no celular quanto no PC. Ou ele pode registrar em qualquer lugar. Aí você deixa 0, que é ilimitado. Então eu vou deixar só o teste inicial aqui 0, que é ilimitado. Quantas ligações simultâneas ele pode fazer, que é 0, que é limitado, e ligações que ele pode receber simultâneas, 0, é limitado também. Certo? Então aqui eu vou deixar assim. Deixa eu só verificar uma outra coisa aqui no link aqui. Chamar mais gente para esse grupo aqui. Só um instantinho, pessoal. Beleza, aí voltando aqui. Coloquei a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ramal 1001. Mandar salvar aqui, só para fazer a configuração inicial, certo? Aqui eu vou vir no meu microchip, já tem uma conta aqui, no lugar de eu usar essa conta, eu vou adicionar uma nova. Eu vou falar que o ramal 1001, ele vai registrar, servidor 177.52.73.11. Esse proxy aqui eu não vou usar por enquanto, que seria o mesmo IP, mas se você estiver usando proxy, são configurações mais avançadas. O ramal 1001, ele registra usando esse mesmo domínio, que é o IP do registro, ramal 1001, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e o nome que eu quero que apareça no registro. Vou colocar aqui Softov, certo? Softov PC, por exemplo. Mandar salvar, certo? Então aqui, ó, a partir desse momento, se vocês acompanharam aqui, a hora que eu registrei, ele já bateu aqui como registrado. Para você ver os ramais que estão registrados, valeu, Rafael.
os ramais que estão registrados aparecem aqui. Então, digamos assim, eu vou pegar um outro ramal aqui, sei lá, tipo assim, ramal, opa, 2001, certo? Colocar o DDD dele 67 mesmo para bater com o outro, colocar outra senha aqui, deixar que ele é pós-pago mesmo, cliente teste 02, falar que ele pode transferir, e registrado, beleza, gravar chamadas também, entrante e sainte, e beleza, mandar salvar, certo? Aí, ó, eu tenho os dados do ramal 2001, aí o que eu vou fazer? Vou registrar esse usando o Zoiper, que é um outro aplicativo. Então aqui no Zoiper eu viria aqui em Create New Account, falar que é uma conta SIP, o, o nome de ramal, né, 2001, a senha, 321.321.321, e o IP do servidor, 177.5273.11. Vem aqui em próximo, ele só vai me validar aqui o account name que eu quero colocar. Aí eu vou colocar aqui meu account name como Zoiper PC. Vem aqui em Next. Beleza, a conta foi adicionada. Dou um close aqui, beleza. Aí minha conta ela já foi adicionada, que é o 2001. 2001 usando o Zoiper, 1001 usando o microchip, certo? Então, basicamente, algumas coisas iniciais assim dos ramais é isso. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui é esse ACL CIDR. Esse ACL CIDR, ele serve para mim validar uma CL de IP ou de bloco de IP que esse ramal pode usar para registrar. Então, por exemplo, quando não tem nenhum, ele pode autenticar usando qualquer IP. Se eu vim aqui, por exemplo, e falar que, sei lá, o meu ramal 1001, ele pode autenticar usando o IP 192.68, 140, sei lá, 205. Eu nem sei quem que é esse 205. Vai falar isso aqui. É o 205. E mandar salvar aqui. Ó, automaticamente eu vim aqui no meu microchip, ele está registrado, porque ele não expirou ainda, mas ele tem um tempo de expiração. Se eu sair aqui, tentar registrar de novo, ele não vai registrar, tá vendo? Porque eu bloqueei. Meu IP não é 205. Meu IP é 216. Certo? Então aqui basicamente meu IP é 216. Vou voltar aqui e mandar salvar de novo. Aí aqui ele vai registrar. Certo? Não, mas às vezes eu não sei que IP que vai estar atual. Você pode colocar o CIDR inteiro lá, barra 24, ou barra 16, ou qualquer coisa que vier na tua cabeça lá que você quiser colocar um CIDR para bloquear, certo? Eu vou deixar sem nada aqui, só para teste. E esses grupos aqui são os grupos que o ramal pertence. Esses grupos eles podem ser usados tanto no redirecionamento quanto na URA. Agora ainda não vou abranger isso, mas a gente vai chegar nessa parte depois, certo? Então, basicamente, aqui ele já tem alguns grupos que ele já está pré-cadastrado, que os ramal 1001 vem no grupo 1, os ramal 2000 e alguma coisa vem no grupo 2, e por conseguinte, os ramal 3000 e alguma coisa, que ele vem com 27 ramais cadastrados, se pegar um ramal 3000 e alguma coisa, ele já está no grupo 3, são os grupos de teste. Na verdade, acho que é o 001, 002 e 003. Então aqui no caso é 3001, 3002 e 3003 que vão estar no grupo 3. Só clicar aqui para abrir. Fechar algumas coisas aqui no meu PC. Aí o ramal 3000 alguma coisa, ele já está no grupo 3. Certo, pessoal? Então basicamente é isso. Ele já vem com os ramal pré-cadastrado, então a gente fez como se fosse inserir um ramal. Na verdade eu editei, mas é basicamente a mesma coisa que eu tivesse feito para inserir um ramal, né? Eu vim aqui cadastrar o ramal, certo? Que é o
os dados do ramal, mandar salvar e o ramal está cadastrado e eu já posso registrar o ramal. Beleza, mas aí eu falei de ramal, pá e tal, mas aí como que eu faço a ligação? Simples. Basicamente, inicial, para você fazer uma ligação, você tem que ter o redirecionamento para o ramal. Ele já vai vir pré-cadastrado com o ramal. Então, eu peguei o VoIP, acabei de instalar, autentiquei no ramal que está pré-cadastrado, já autentiquei. Beleza, o que eu faço? Ligo. Então, eu vou pegar aqui e ligar para o ramal 2001. Aí aqui eu já tenho o ramal 2001 que já está ligando para o outro, certo? Então, basicamente isso. Ele já vem pré-configurado. Atendi um ramal de um lá. Não sei se vocês vão acompanhar a ligação, mas tá dando eco para mim aqui. Aí eu não consigo acompanhar minha própria voz. Mas deixa eu só desligar aqui. Vocês entenderam basicamente isso, né? Eu já estou ligando aqui do ramal para esse, desse para esse. Aí é só eu vir aqui no Zoyer para ligar 1001 e no microchip atender. Então basicamente isso. Liguei de um para outro e aqui tranquilo. Ah, tá. Aí agora liguei de ramal para outro. Eu vou chegar lá na parte do porquê que ligou e deu certo no redirecionamento. Só vou mostrar para vocês aqui a parte das chamadas. Eu liguei e eu quero ver as chamadas que foram ligadas ou que estão em curso. Então aqui já tem as chamadas, ó. Do 1001 para 2001, do 2001 para 1001, certo? Então aqui basicamente é isso, ó. O 1001 ligou para o 2001, 2001 ligou para o 1001, tem as gravações, tem os dados da chamada que se quiser ver mais detalhado, né? Então nos dados da chamada tem lá o ramal que ligou, que é esse de baixo que setinha para cima, o ramal que recebeu, que tipo de... Não, ainda a gente não fez ainda a parte de captura de pacote, mas vamos fazer também. Vamos fazer também. A gente está fazendo a parte base do sistema, né? Que é fazer ligação, fazer URA, ter coisa de call center, colocar os modem GSM. Esse daqui eu não vou mostrar para vocês com modem, eu vou mostrar nesse outro servidor que a gente usa aqui, porque esse daqui é um AVM e eu teria que fazer pass-through de USB, mas aí, como eu estava sem tempo e tal, eu vou mostrar depois só os modems já funcionando ali para vocês. Aí aqui você tem os dados do ramal, né? Ramal que ligou para qual. Eu vou pegar agora, para ficar mais prático aqui, no lugar de eu usar no meu próprio PC, eu vou pegar uma SPA e vou autenticar ela nesse servidor. Então eu tenho, como eu disse para vocês lá, uma SPA 3000, que tinha uma linha 1 e uma linha que vem da rua. Ainda a gente não fez a configuração da placa de E1, mas se você tiver um gateway de E1, você vai poder usar assim. Mas a questão de placa, Digium, TDM, essas partes a gente já tem aqui para testar, a gente já estava em teste, mas a gente liberou essa versão demo sem isso ainda, porque a gente vai para o Moon e precisava ter essas coisas prontas para o Moon. E colocar mais coisa para o desenvolvimento não ia vingar agora, mas logo depois do Moon a gente já vai se empenhar em fazer provisionamento desses sistemas que é da SPA e tal, de placa Digium, aquelas placas TDM, de E1 também. Então a gente vai fazer isso depois. Deixa eu ver aí. Você poderia fazer isso também. No caso, se já tiver configurado e quiser fazer esse suporte, você poderia usar assim, o Elastix com E1 e fazer o VoIP autenticar no Elastix lá e usar ele para fazer o E1. Eu não gosto muito do Elastix, porque o Elastix é single thread, você colocar muita carga em cima dele, ele não aguenta, mas para fazer poucas ligações é muito útil sim, né? A nossa ideia é ter uma ferramenta que você depois consiga eliminar tudo. Você não precisar mais usar nenhuma outra ferramenta extra para poder fazer suporte de E1, suporte de placa, modem, essas coisas, você não vai precisar mais ter nada. A ideia é você precisar só ter o VoIP instalado lá e o VoIP fazer tudo para fazer bilhetagem, controle de ramal, controle de URA, gravação de chamada. Ele vai ser uma suíte para você, né? Todo o seu sistema de telefonia
vai rodar dentro do VoIP e você não vai precisar de uma máquina muito parruda para fazer isso. Aí voltando lá na questão do VoIP, ele vai ser um soft switch mesmo. É, voltando no VoIP aqui, eu vou pegar o ramal agora, sei lá, 1002. Eu quero pegar o ramal 1002 e vou registrar ele, usando a SPA lá. Vou colocar aqui o ramal 1002, vou definir uma senha para ele, só para ficar mais prático. Eu vou falar que é para gravar as chamadas dele, falar que ele pode fazer transferência, deixar o resto padrão. Só vou mudar o plano dele aqui para falar que é um fale rede. Beleza. Aí agora eu tenho o ramal 1002, eu vou configurar agora minha SPA para o ramal 1002. O que eu faço? Coloco o IP 177.52.73.11. Pessoal, se vocês quiserem abrir esse VoIP na máquina de vocês, 177.53.73.11, viu? Se vocês quiserem, tá meio ruim de olhar a tela aqui, ver e tal, você pode abrir aqui também. Você pode criar um ramal para você a partir do 3000 lá e usar o seu próprio SIP aí, o microSIP para autenticar, para fazer teste dele autenticando. Eu consigo até ver aqui se tem alguém logado já também no sistema, certo? Pelo que eu tô vendo aqui, tem um monte de gente logada já, tem bastante, bacana, eles estão acompanhando. Voltando lá, eu vou configurar agora minha SPA, 177.52.73.11, é o ramal 1002 e a senha 321.321.321, e vou só mandar autenticar aqui. Ela demora um pouquinho. Aí, beleza? Já registrou aqui, ó. Tá mostrado registrado. Se eu quiser ver aqui os registros, como eu disse para vocês, é só eu vir aqui ver o registro. Aí aqui eu vou até mudar o nome dela aqui só para falar aqui. Eu mudei da outra aqui. Só voltar aqui do que estava. Ô, vida, hein? Beleza. Provavelmente vai mudar o nome de registro dela aqui, né? De SPA vai mudar para Softov SPA, se eu não me engano, que eu coloquei lá. Tá, aqui é 2. Nem registrou porque a senha tá errada, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no outro, né? Aí beleza, 1002 aqui, Softov SPA, certo, pessoal? Isso aqui, ó, ele não vai sumir o registro enquanto não expirar, a não ser que explicitamente você mande desregistrar. Só que a Linksys, ela não manda desregistrar, né? Ela só perde o registro e registra outra. Então, na verdade, quando expirar esse registro aqui, ele vai sumir daqui. Aí agora eu tenho um telefone na minha mesa que está registrado no ramal 1002. Eu vou ligar agora para o 1002, certo? Não sei se vocês vão escutar, ligar e tocar aí. Ele está mudo aqui. Deixa eu só ver a ligação dele aqui para o PC. Aí, ó, eu tô ligando agora dele pro PC, certo? É que vocês não vão dar para ver aqui que é um telefone físico, aí não tem webcam aqui, mas aí, ó, vocês acompanhar em tempo real,
funcionando. Tá a ligação aqui, né? Só vou arrastar para cá um pouco, vocês conseguirem ver. Tô ligando. Na hora que eu atender aqui, vocês vão ver que os dados vão mudar aqui da ligação em tempo real. Atendi, já mudou os dados, já falou que atendeu. A duração da chamada já passou a correr aqui. Eu não sei se vocês vão escutar aqui um áudio duplicado, mas eu estou falando agora desse telefone e provavelmente ele vai estar saindo para vocês aí também, certo? Vou desligar aqui agora, vocês podem ver que vai aparecer na hora que eu desliguei. Aí, desliguei a chamada, ele já apareceu ali. A gente vai ver esse negócio da compatibilidade com a comp. O interessante é que a comp é cara, né? Então a nossa ideia é fazer uma plataforma que você mesmo consiga montar o seu sistema sem depender do, de uma coisa mais robusta, assim, tipo um GORP, uma comp e tal, porque esses equipamentos são caros. Então, basicamente, você vai conseguir montar um sistema como um Getter GSM, usando aqueles modem 3G lá, e colocar os modems, ó. Então você vai poder ter tipo assim, um hub USB e colocar lá 30 canais de modem, sem problema. E fica prático para você usar e o custo é muito baixo, entendeu? Então é muito mais prático e acessível para todo mundo, né? Obviamente quem tiver uma comp e depois quiser e tal, a gente vai ver com o pessoal da comp a questão de suporte de drivers, que eles têm um hardware dele específico deles, né, e tal. Mas eu dei uma adiantada aí, inicialmente parece que vai dar para fazer esse suporte sim, né? Voltando aqui no sistema, eu já vi como é que é lá, mais ou menos. É só que é a mesma questão do E1 que eu estava falando, né? Tipo assim, fazer o suporte da comp, fazer o suporte do E1, fazer o provisionamento desses sistemas, assim, demanda tempo e a gente tinha outras demandas na frente dessas outras funcionalidades. Então, com o tempo, a gente vai agregar sempre mais funcionalidades no sistema. Se vocês quiserem dar dicas e tal, assim, eu gostaria que o sistema fizesse isso e tal, é sempre bem-vindo, porque a gente quer adequar uma ferramenta que sirva para todo mundo, né? E que seja funcional para todo mundo e que seja grande, né? Que todo mundo possa utilizar com facilidade. Voltando aqui no sistema, eu liguei agora de ramal para ramal, um ramal para outro, beleza. O que acontece quando eu ligo para um ramal para outro? Eu ia fazer aqueles desenhozinhos lá no tablet, lá igual o Caio faz, só que para mim ficou meio complicado, que eu não consegui aprender a mexer naquilo lá. Mas basicamente é isso, tipo assim, quando chega uma ligação, ela entra num redirecionamento, certo? Então aqui tem os redirecionamentos, só abrir aqui. Basicamente os redirecionamentos iniciais que usa é só esse aqui, ó, ramais internos, que é o que? Quando eu faço uma ligação para um ramal, eu defini que os ramais têm 4 dígitos, certo, pessoal? Então qualquer ligação que eu faça que tenha 4 dígitos, ela vai para um ramal, que é um ramal do mesmo número. Então aqui eu não defini o número do ramal. Então se eu ligar para o ramal 1001, a ligação vai para o ramal 1001. Ligar para o ramal 1002, a ligação vai para o ramal 1002. Se eu ligar para o ramal 4000, vai para o 4000 e por aí vai. Eu vou ligar para um ramal que não existe no sistema. Deixa eu só voltar aqui essa parte aqui para cá. Jogar para cá fica mais prático vocês verem. Eu vou ligar para um ramal, sei lá, vocês viram que tem um ramal 1001 até o 1009, 2001 até o 2009, 3000 até o 3009. Eu vou ligar para um ramal que não está registrado, 1005. Ligar para Deixa eu mudar meu áudio aqui para ver se vocês vão conseguir escutar o áudio geral. Eu liguei para o ramal 1005, ele não está registrado. Ele já me deu um áudio aqui, ó. Deixa eu só ver aqui se vocês vão conseguir escutar esse áudio. Caio, saiu o áudio aí? Tá saindo o áudio aí? Esse áudio aqui, pessoal, quando eu dou play, sai para vocês? Deixa eu só ver aqui com a minha saída de áudio.
Beleza. Aí aqui, ó, esse áudio aqui, se vocês quiserem ver quem está logado no sistema aí e tal, só para ficar mais prático, só ver aqui se eu consigo transmitir meu áudio para vocês sem seu microfone. Ah, tá. E aí, agora tá saindo áudio? Não, beleza. Que eu tava falando agora, voltando. Para fazer uma ligação, tipo, para ramal funcionou, certo? Mas e para fazer uma ligação para celular? Ou você quer fazer uma ligação para um fixo, para um celular e tal, que é a ideia do sistema, né? Você revender telefonia para seus clientes ou usar ele para poder economizar e por aí vai. O que você precisaria ter? Você precisaria ter um getter que registrado, sei lá, tipo, com essas terminadoras que tem na internet, que é a Vonos, Ciptraffic, essas de Alcal, ou com a gente mesmo, que futuramente a gente vai ter terminação também, ou você vai precisar ter um modem GSM plugado no seu servidor. O modem GSM são aqueles modem GSM 3G, que tem suporte a voz, então você colocar assim, modem GSM 3G, sei lá, tipo assim, existe vários no mercado que são esses pequenininhos assim, né? Colocar um modelo específico aqui, que é um que eu uso aqui e tal. São esses modems aqui, ó. Tem uns custos mais acessíveis no Mercado Livre, R$ 60, R$ 70, 50, tem até uns de R$ 15, R$ 30. O importante é ele ter suporte a voz. Aí você vai plugar ele no sistema. Basicamente, quando você vai plugar ele no sistema, ele vai entrar assim, ó, no sistema. Vou colocar só um exemplo aqui dele no sistema. Você colocou o modem no sistema lá, automaticamente, se ele tiver suporte, ele vai reconhecer. Quando ele reconheceu, ele já vai aparecer mais ou menos assim, configurado no sistema. O que você precisa fazer só, você precisa vir aqui e atachar o modem. Atachar o modem é o quê? Você abrir a tela de configuração dele,
você definir, esse modem aqui é o modem da Vivo. Então eu vou definir que o código de operadora é 15, o DDD do meu modem, no meu caso aqui é 67, e o número do modem. O número do modem é importante que, para que o modem consiga fazer o reconhecimento de padrão de discagem, que é tipo assim, saber se tem ou não colocar o DDD, saber se tem ou não que colocar o código da operadora, essas informações, você coloque o número nesse formato. Código do país, DDD e o número do teu modem. E mandar gravar ele no chip, que é para você não perder esse modem se por acaso precisar formatar o servidor ou precisar plugar ele em outra máquina. Aí eu vou mandar atachar o modem. A partir do momento que eu atachei esse modem, tem uma parte que chama grupos dispositivos. Nessa questão de grupos dispositivos, isso aqui já vem tudo pré-cadastrado também. Se você olhar aqui nesse VoIP aqui que está local, eu só não estou mostrando nele porque ele não tem modem nele aqui. E não tem como eu plugar nele também, que ele é uma VM e essa VM não suporta pass-through. Mas aí eu vou mostrar depois para vocês um exemplo de configuração desse VoIP aqui, ligando, usando esse VoIP aqui. Fazer uma interligação entre os VoIPs, certo? Aí basicamente é o que? Ele vai ter um grupo de modems. Quando eu mando atachar um modem, ele automaticamente já é auto-incluído nesse grupo. Então você pode ver que já tem alguns grupos. Aí fala assim, mas o meu código de operador é diferente. Sei lá, é o caso de uma pessoa que está aqui na sala, aqui, que é o Joab. O código de operadora dele lá, do chip da Oi dele, não é 15, é 31, né, Joab? Se puder dar só um oi aí no grupo aí e tal. Ele estava usando lá o sistema lá para fazendo os testes e testando e tal. O grupo dele da Oi não é 14, é 31. Então, para fazer a auto-inclusão e reconhecer que o chip é da Oi, você colocaria 31 ou o código de operadora. Ou se não tiver as operadoras aqui que... Eu coloquei as 4 principais, que é o padrão do basicamente quase nacional, né? São as 4 principais operadoras. Se tiver uma operadora a mais, é só incluir ela aqui no grupo e quando você atachar o modem dessa operadora, ele automaticamente já vai incluir no grupo. Para que serve isso? Esse grupo é para você conseguir agrupar vários modems. Então, no caso assim, se eu tiver, sei lá, vários modems, aqui no caso eu tenho 4. Se eu tiver tipo 30 modems e sei lá, 8 de cada operadora, por aí vai. Se tiver 40 modems e 10 de cada operadora, o importante seria você conseguir agrupar esses modems, porque senão depois quando você for fazer rota de saída, vai ficar complicado de você conseguir gerenciar vários modems, entendeu? Então você teria que fazer rota, você vai ter que incluir modem por modem lá dentro da rota. Então o ideal é você ter esses grupos configurados já. Então o base é você fazer o quê? Ir lá, entrar e já verificar os grupos conforme as suas operadoras. Aqui eu já tenho, vou terminar de atachar esses modems com as informações que eles têm, certo? Só terminar de atachar aqui esses modems aqui, a gente fazer teste. Então aqui ó, eu tenho os modems já atachados. Vou fazer um teste aqui agora usando esse VoIP aqui para fazer ligação. Então aqui, esse VoIP aqui é um VoIP que a gente usa aqui, é o próprio VoIP que a gente usa aqui na empresa para receber ligações de vocês. Então, nesse VoIP aqui, se você for ver, ele já tem alguns redirecionamentos que a gente faz de teste aqui, redirecionamento das chamadas de vocês e tal. Então aqui, ó, eu tenho as ligações que vêm, por exemplo, quando eu tenho um modem lá, e eu recebi uma ligação que veio que é o número do modem da Vivo, por exemplo, que é esse 9808-3499. Eu faria um redirecionamento para falar que qualquer ligação que vier, que for para o número de qualquer um que vier e for para o número 55679808, ele vai por uma URA.
Ou, por exemplo, eu não quero fazer um para cada modem. Eu posso fazer um geral também. Eu posso fazer qualquer ligação que vier de qualquer GSM, que for para qualquer número, vai para a URA. Então, assim, independente se depois eu plugar, desplugar, colocar um modem, eu só vou precisar taxar ele automaticamente. Quando alguém ligar naquele modem, ele já vai ser recebida a ligação na URA, certo? Então aqui eu ativei esse daqui, por exemplo, eu poderia desativar todos esses daqui, que não vai fazer diferença na minha URA aqui. Eu só separei assim porque eu quero saber quantas ligações eu estou recebendo por cada modem desse daqui que estão indo para cada URA. Por isso que eu fiz específico assim, e porque eu estava fazendo teste também. Então, por exemplo, aqui, eu vou ligar num desses modems aqui. Então eu vou vir aqui em chamadas, já tem o redirecionamento para os modems aqui, certo? Que é para todos. E vou ligar no número que é desses daqui. Então deixa eu só ligar primeiro para o meu celular para eu poder ligar de volta. Fica mais prático aqui, que eu estou com preguiça de digitar o número no meu celular aqui. Para vocês verem também a ligação saindo por um modem, e eu já vou explicar para vocês como é que funciona essa saída da ligação por um modem. Que para não ficar muito extenso, eu vou tentar adiantar algumas coisas mais breve aqui para vocês. Então aqui, ó, eu peguei um ramal que está na minha mesa, que é o 2001, liguei para esse número que é o número do meu celular. Automaticamente eu liguei para esse número aqui, ele já identificou que vai sair pelo chip da Vivo, que ele é da Vivo, e vai sair pelo chip da Vivo e está saindo a ligação. Então eu vou atender a ligação aqui. Beleza, tá vindo a ligação normal e tal. Depois eu vou disponibilizar para vocês o acesso lá no outro sistema, saindo também por modems. Então eu vou ligar de volta agora para esse número só, que é só para demonstrar. Oi? Mas o pessoal ligar na URA, né? É que esse VoIP aqui é o nosso VoIP, aí eu não. Eu vou colocar no outro exemplo dos caras ligando, falar para eles autenticar ramal e começar a ligar. Eu vou ligar de volta agora nessa ligação que fez para mim aqui, pessoal. E pra vocês verem que ela vai entrar e vai chegar na URA. Que essa explicação que eu estou fazendo aqui para vocês, eu não estou entrando muito em detalhes da saída da chamada, porque eu estou explicando para vocês como é que funciona o redirecionamento, que é a parte, tipo assim, é como você vai receber seu suporte, como você vai fazer ligação de ramal para ramal, como é que você vai fazer o login do agente de call center, e por aí vai. Então, por exemplo, aqui, ó, eu liguei do meu celular para a URA, automaticamente aqui ele já identificou que eu estou na URA. Essa URA aqui, ela está com limite de tempo lá, de horário de atendimento e tal. Então eu vou colocar numa outra URA de teste aqui que não tem horário, que é essa daqui. Então, por exemplo, eu posso fazer também o redirecionamento no lugar de GSM dos ramais. Então, se eu ligar tipo 555, ele vai para a URA. Eu posso fazer esses ajustes. Eu acho que lá no Joab ele fez uns testes lá, uns ajustes, que, por exemplo, ele ligava 31, já ia para um funcionário dele. Ele ligava 06, já ia para outro funcionário. Joab, eu posso acessar o seu sistema aqui só para mostrar como é que ficou mais ou menos lá? Beleza, deixa eu só acessar aqui o do Joab. Só para mostrar para vocês um exemplo de como que ficou um funcionamento de recebimento de ligação, de URA e tal, que acho que fica mais fácil do que explicar passo a passo, é mostrar na prática para vocês, né, como é que ficaria. Então, por exemplo, lá no VoIP dele lá, ele tem lá uns modems dele, certo? Ele já tem alguns modems plugados. Ele fez basicamente igual a gente, colocou um modem de cada operadora. Como eu tinha dito, o da Oi dele é DDD31. Aí ele fez o redirecionamento lá. Então, por exemplo, qualquer ligação que chegar para que for GSM e tal, ela vai para a URA, que é a URA Info. Aí foi criada uma URA, que aí na URA dele, que é essa URA Info Mais aqui, só estender um pouco mais aqui para vocês verem aqui como é que é. Então, qualquer ligação que vier do GSM vai para essa URA Info Mais.
Aí tem a URA Infomais aqui, você pode até clicar aqui que ele já vai abrir direto, ó. É tipo um atalho, né? Tem o áudio de introdução, o áudio do menu, o áudio de quando a URA estiver fora do horário de atendimento, o áudio de se digitou uma opção inválida. Essas opções aqui da URA, que é tipo chamada, que é o timeout da URA, né? Que você vai falar o áudio lá do menu, digite 1 para suporte técnico, 2 para vendas ou 3 para financeiro. Aí o cara não digitou nada, você vai esperar nesse caso aí 30 mil milissegundos, ou no caso 30 segundos, né? Aí tem esse retry max aqui, que eu vou repetir 3 vezes esse menu. Gravar a chamada, como eu tinha dito, você pode gravar a chamada pelo ramal ou direto na URA, né? Se quiser gravar as chamadas que estão sendo recebidas, para depois ver se seu funcionário está atendendo corretamente as chamadas. Isso aí, tudo isso que eu estou falando, eu falo para vocês como se você estivesse usando para provedor. Mas, por exemplo, o VoIP você pode usar ele e fazer revenda dele para hotel. Você pode usar o VoIP e revender ele para transportadora. Você pode usar o VoIP e revender ele no mercado. Então, tipo assim, ele é bem amplo para você ganhar tanto revendendo minutagem, quanto revendendo o sistema, quanto prestando consultoria do sistema. Então, tipo assim, como que vocês vão ganhar dinheiro usando o VoIP? Porque eu acho que é o principal, né? Você pode ganhar dinheiro fazendo várias aplicações, né? Desde revender o sistema, revender minutagem do sistema, revender ramal do sistema. Você pode economizar usando sistemas que são pagos por aí e tal, para fazer os atendimentos. O mesmo sistema que você revender minutagem, você vai poder fazer ele para receber ligação. Então, é isso, né? Tipo assim, são as finalidades do que você pode aplicar o VoIP. E tem várias outras aplicações que a gente vai trazer depois, que a gente ainda não terminou de abranger, mas a ideia depois é integrar todos os VoIPers e você tem um provedor, o teu vizinho lá na cidade vizinha tem um provedor, você vai conseguir ligar do VoIper do teu VoIper para o VoIper do outro provedor e conversar entre si. Ou, por exemplo, um hotel tem um VoIper, você tem um VoIper, a transportadora tem um VoIper, no mercado tem um VoIper, vocês vão conseguir falar entre si de graça, usando o VoIper mesmo, entendeu? Então, tipo assim, a nossa ideia é bem ampla, mas está amadurecendo ainda. Mas voltando aqui na URA, por exemplo, na URA, essa parte aqui do dígito, quanto tempo você vai esperar entre um dígito e outro? Então, por exemplo, nessa URA aqui que foi feita aqui do Joab, você tem a opção 1 para suporte técnico, 2 financeiro, 3 para vendas, 4 para corporativo, e se eu não me engano no próprio áudio fala, ou digite o número do ramal desejado. O número do ramal desejado, ele não é só um dígito, igual a opção 1, opção 2, ele seria tipo 2001, 1002, 1004, 1005, então são 4 dígitos, por exemplo. Entre um dígito e outro, eu tenho que esperar um tempo, né? Porque se, por exemplo, o ramal for 1001 e eu tiver a opção 1, na hora que o cara digitar 1 e eu não tiver tempo de espera, automaticamente na hora que ele apertou 1, ele já vai validar e já vai entrar em suporte técnico. Aí ele não vai esperar o tempo de, tipo assim, digitar 1001. Entendeu? Então, para isso que serve a parte do timeout de dígitos. Então, você vai esperar 2 segundos. Então, digamos assim, o cara digitou 1, ele vai esperar 2 segundos. Se ele não digitar mais nenhum dígito, aí ele já vai entrar no suporte técnico. O que você pode fazer na URA? Voltando na parte de redirecionamento. Tipo assim, você fez o redirecionamento para a URA. Você pode criar uma URA para fazer redirecionamento. Deixa eu abrir um exemplo aqui, que esse aqui eu posso editar, né? Você pode falar que você quer mandar para um grupo de chamada. Aí lembra lá que eu tinha feito lá quando eu tinha o ramal. No ramal eu falei que aquele ramal pertence a um grupo. Então aqui, ó, nessa parte aqui do grupo, você pode cadastrar o grupo usando esses aplicativos aqui, grupos. O ramal ele pertence a um grupo. Esse grupo aqui, eu posso falar que quando chegar uma ligação, deixa eu só abrir aqui, ó. Quando chegar uma ligação que for que o cara apertar 0, ele vai para um grupo. Esse grupo são os grupos que são cadastrados aqui, né, nesse aplicativo grupos. Então eu posso pegar e falar assim, o cara digitou 1.
eu posso chamar todo mundo que está naquele grupo. Então, automaticamente, o cara digitou a opção 1, 2, sei lá, mandou para um grupo, eu vou chamar todos os ramais que estão naquele grupo. Gente, isso aqui é diferente de sala de atendimento, viu? Isso aqui é grupo de atendimento. A sala é um pouco mais complexo, ela tem música de espera, ela tem, o cara pode se registrar em salas diferentes, ela tem várias outras funcionalidades que a gente vai entrar depois no âmbito, que a sala seria essa parte aqui, ó, seria essa kiwi, certo? Então você tem o grupo. O grupo é basicamente você chamar todo mundo que está naquele grupo e pronto. Eu posso mandar para um destino específico, então, por exemplo, a gente tem a opção 0. Na opção 0, eu quero que vai para o celular, ou para um ramal específico. Para um ramal não, para um número específico de celular. Então, eu quero digitar a opção 0, eu quero que o sistema disque para o meu celular. É simples assim, certo? Eu digitei a opção 0, eu quero mandar para outra URA. Então aqui eu tenho até um exemplo mais claro dessas URAs aqui, que isso aqui vocês vão poder até ver lá na Wiki. Opa, que é essa parte aqui, ó, tem especificando certinho como é que funciona a URA, o que é o que na URA. Deixa eu só abrir aqui. Enquanto abre aqui, eu só vou terminar de falar para vocês aqui. Você pode mandar para uma URA, então, por exemplo, assim, eu posso ter a URA lá, 0 para suporte técnico, 1 para suporte técnico, 2 para vendas, 3 para financeiro, por aí vai. Aí o cara digitou 1. Esse 1, no lugar de eu mandar para um grupo, eu posso mandar para uma outra URA que tem outro auge. Então eu posso fazer assim, 1 suporte técnico, 2 vendas, tal. O cara digitou 1. Aí um para suporte técnico do Speeder, 2 para suporte técnico do Viper, 3 para suporte técnico do controller. Aí o cara por aí digitou 1 de novo, né? Aí sim eu mando para quem só atende suporte técnico de tal lugar. Seria, por exemplo, lá no provedor. Eu vou usar qual que é o âmbito real. Provedor. Você pode ter lá, tipo assim, 1 para financeiro, 2 para suporte técnico, 3 para vendas. Aí o cara digitou suporte técnico. Você pode ter um suporte técnico separado, que é um suporte técnico só de internet, e um suporte técnico que é só para, sei lá, você tem um provedor que também presta suporte técnico na cidade, faz, sei lá, formatação, manutenção de computadores, revenda. Então você pode fazer esse emaranhado, que aí eu chamo de árvore de URA, né? Então um exemplo de árvore de URA aqui seria mais ou menos isso. Ó. Eu posso ter esse suporte técnico que manda para uma URA. Aí eu tenho uma outra URA que nessa outra URA ele manda para uma queue de atendimento, que é aquelas filas de atendimento. Então eu posso ir criando um emaranhado de URAs, que seria mais ou menos quando você liga lá para esses suportes técnicos da vida que tem aí, que você acha bonito, que você disca 1, aí ele te dá um outro menu, aí você disca 2, ele te dá um outro menu, aí você disca 3, aí sim que você vai para transferido para alguém ou na verdade toca um áudio para você e cai a ligação. Você pode criar um FAQ de atendimento, tipo assim, dar um suporte técnico, e o cara perguntar, você já reiniciou? Se já reiniciou, digite 1, se não, digite 2. Aí no 1 você manda para uma URA, no 2 você manda para outra. Então você consegue criar coisas bem mais complexas, entendeu? Aí você pode pegar e dar a opção do cara voltar. Aí esse voltar serve para quê? Esse voltar serve especificamente para isso. Você criou uma árvore de URA, você digitou 1, aí foi para uma outra URA. Lá na outra URA você pode ter a opção 0 para o cara voltar para a URA anterior. Que é tipo assim, digite 1 para suporte técnico tal coisa, 2 para tal coisa, 3 para tal coisa, ou 0 para voltar. Aí o 0 você volta para o menu anterior. O repetir, né, que é para repetir as opções do menu, é auto-explícito. Essa queue aqui, essa queue seria a fila de atendimento, que é um pouco mais complexa de explicar agora e tal para vocês, mas basicamente a queue ela seria tipo você tem uma sala de atendimento onde um agente pode se registrar. Aí na verdade você vai incluir os agentes nessa sala de atendimento. Então deixa eu só abrir uma sala aqui para explicar melhor para vocês. Aí você pode ter uma queue de atendimento. Nessa queue você tem os agentes, certo? Então aqui você tem a queue e tem os agentes. Essa queue de atendimento seria tipo uma queue de call center, basicamente. Você pode ter uma
uma sala de atendimento, você pode ter uma sala de atendimento onde você possa ter várias pessoas registradas nela que atendem suporte. Então, por exemplo, eu vou explicar um exemplo básico aqui que a gente vai fazer aqui, que a gente ainda não terminou de fazer e está fazendo. Suporte técnico, sei lá, tipo, você tem lá um suporte técnico que atende tanto onde eu consegui meus modems, Mercado Livre. Ah, não, você perguntou pro Joab, né? Não, beleza. Só tomar uma água aqui, pessoal, minha garganta tá ficando seca aqui. Não, de boa. Só quero achar que vocês consigam entender claramente algumas coisas e tal. O pessoal tá conseguindo acompanhar aí, né? Que eu já tô quase terminando aí e tal. Aí eu só quero ver se o povo tá conseguindo acompanhar. Beleza. Essa queue de atendimento, eu acho que eu vou deixar por uma depois, assim e tal. Beleza, Joab. Que eu vou explicar melhor ela depois, que ela é um pouco mais complexa para entender. Só que basicamente você vai ter um agente que você registra numa queue e ele pode receber ligações dessa queue. Que aí você vai mandar a ligação para uma sala de atendimento e quem tiver registrado naquela sala vai começar a receber as ligações, certo? Aí depois disso você pode ter um redirecionamento, que é mandar a ligação de volta para o redirecionamento, para ele buscar um redirecionamento para aquele número que foi digitado lá, certo? Dentro da URA, certo? Então essa parte da URA aqui, eu vou parar aqui um pouco, só vou voltar agora para explicar como é que você faz ligação usando o modem. Aí certo, você tem lá o redirecionamento, essa parte de redirecionamento que você recebe a ligação e você manda lá específico para um ramal ou você manda para uma URA, a mesma lógica da URA ali. Você recebeu a ligação, tem um número específico que o cara está discando, você vai especificar para onde que você quer que manda. Essa parte do agent login e agent logout é para quando o ramal ligar para um número, ele que faz o agent login, ele vai digitar o número de um agente de call center aqui, que é o usuário e senha do call center, certo? E se registrar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um ramal aqui que está registrado nesse VoIP, eu vou ligar lá, eu tenho um redirecionamento nesse VoIP aqui, que faz um agent login, que é o 9991, certo? Só vou mostrar um exemplo aqui funcionando para vocês que acho que consigam entender. Aí ele pediu para me digitar o número da matrícula e pressionar o jogo da velha. Aí eu vou digitar o número da matrícula. Eu acho que a senha desse cara aqui tá 1234, mas eu vou mudar a senha aqui antes de digitar, só para via das dúvidas. Beleza, mudei a senha, só vou digitar a senha aqui. Aí, ó. Aí eu autentiquei o agente, então o ramal 1001 está autenticado no agente 1, certo? Então, por exemplo, aqui, eu tenho essa URA de teste aqui, que é uma URA que eu fiz aqui, que vem para teste do sistema dos caras e tal. Você acabou de instalar, ele já vai vir de teste. Nessa URA de teste aqui, eu vou fazer um exemplo de eu mandar uma ligação para uma queue de atendimento. Então, eu só vou colocar aqui um exemplo aqui, mandar a ligação para uma queue e tal. Isso aí depois tudinho eu vou disponibilizar esse vídeo aqui e tal. Pessoal, vocês poderem acompanhar. Então aqui eu vou mandar para a Kiwi 1, esse agente ele está na Kiwi 1 já, né? Então aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui, ligando usando o Zoiper. Então eu caí na URA aqui. Esse áudio aqui depois vocês podem acessar aqui e escutar o áudio, certo? Ou ver a ligação, o que foi.
Então eu fui para a URA aqui e vou digitar a opção 1, certo? Que é para ir para o call center. Aí, ó. A partir do momento que eu fui para o call center, ele já me veio uma ligação aqui, ó, que o sistema está me ligando, certo? Aí eu atendo a ligação e automaticamente ele já vem os dados aqui, ó, da ligação. Certo, pessoal? Então, basicamente funciona assim essa parte da Kiwi, só para matar ela. Desligar aqui. Aí o agente aqui, ó, como ele estava em ligação, ele estava marcado aqui que ele estava, né? Aí ele não está mais em ligação, saiu do state waiting, certo? Aí voltando aqui agora na parte, fala assim, ah, beleza, tudo e tal, mas como que eu faço ligação para celular? Só para finalizar tudo aqui, o que você precisa ter? Feita essa parte de redirecionamento, um ramal vai ligar, ele tem que ter uma rota, certo? Que é essa que é a parte da saída da ligação. A rota basicamente define o quê? Que quando um ramal for ligar para um número, que bater nesse padrão de número aqui, que é aquele padrão de regex lá que eu tinha explicado anteriormente, que é esse padrão de regex aqui, ele serve para quê? Ele serve para validar um número que é basicamente quase um padrão de celular ou de fixo, que é o 0 operadora, é o tem ou não o 9 e tem 8 dígitos depois, certo? Então aqui, ó, eu tenho uma identificação de um número, certo? Então vocês podem até confirmar essa identificação do número aqui para quem quiser ver depois. Falar assim, ah, eu quero ver por que esse número é isso. Ah, é porque ele tem o 0, é a operadora, o 9 ou não, no caso o meu número aqui ele não tem o 9, e o número. Então esse padrão aqui, ele reconhece esse tipo de entrada aqui, ó. Vai falar assim, ah, eu quero discar sem o DDD. Opa. Fala assim, ah, beleza, discar sem o DDD, valida também, certo? Fala assim, ah, mas aí eu quero saber, mas como que eu faço para saber que operadora é que operadora? Então, é simples. O sistema automaticamente reconhece qual que é a operadora do número, através desse sistema de portabilidade aqui, ó. Então, você pode vir aqui, ó, configuração do sistema, a portabilidade, certo? Ou aqui, configurações do sistema. Que aí você vai abrir a configuração da portabilidade. Essa portabilidade ela pode ser online, que ela vai se conectar no servidor nosso, ou ela pode ser igual esse servidor aqui, que ela é local. Deixa eu só abrir aqui. Eu acho que essa daqui está local. Está no arquivo local. Esse arquivo ele baixa todos os dias às 6 horas da manhã. Ele é pequeno, tem 90 MB. Então é ideal que vocês tenham uma internet boa se quiser trabalhar com arquivo local. E tem que ter no mínimo uns 3 GB de memória, porque ele tem 18 milhões de registros nessa portabilidade. Certo? Voltando lá aqui, então eu vou deixar ela local mesmo. Toda vez que o número é conferido, ele faz o quê? Ele identifica o número e ele define um route number para esse número. Esse route number seria basicamente a identificação da operadora que esse número é. Esse route number você vai encontrar onde? Aqui em telefonia, numeração, tem um aplicativo chamado route number. Ele tem todos os route numbers de todas as operadoras. Isso aqui ele é atualizado. Toda vez ele atualiza. Então, tipo assim, vocês não precisam mexer, tanto que ele não tem como inserir aqui e tal. Ele automaticamente atualiza o sistema e tal. Então ele tem quase todos os route numbers, quase não, tem todos os route numbers aqui. Os route numbers que começam, que é 551 alguma coisa, são os das operadoras fixas. E os 553 alguma coisa são os fixos. E no meio termo aqui tem os 552 alguma coisa, que são os... aquela Nextel e tal, e tem algumas operadoras fixas que trabalham em cima do 552 também, certo? Então, 552, 551 é fixo, 553 alguma coisa é celular, que é os móveis. Aí tem as operadoras e tal, então o sistema ele já vem pré-configurado para algumas operadoras que a gente fez a gente definiu não, isso aqui é definido pela Anatel,
a gente só deixou pré-cadastrado aqui algumas rotas. Então a rota, ela seria basicamente o quê? Ela seria uma definição de que quando eu tiver qualquer pessoa que estiver ligando para um número de celular e tiver nesse route number, esse route number aqui é o route number da Vivo, nesse caso aqui dessa rota, ela vai para o destino, que é para o grupo da Vivo. Então, esse grupo aqui, não sei se vocês lembram lá anteriormente, é os grupos pré-cadastrados que já vem lá e tal, de modems. Então, basicamente é o quê? Toda ligação que eu fizer por essa rota para esse route number aqui, vai usar um dos modems que tiver dentro desse grupo da Vivo. Certo? Fala assim, ah, mas eu não tenho modem, eu uso Vono. Então eu vou fazer um exemplo aqui como se eu estivesse usando a Vono. Como eu não tenho Vono, porque eu deixei de pagar a Vono e a Vono é da pau direto e tal, eu vou fazer um exemplo usando esse outro VoIP aqui, que é a mesma coisa. Certo? Então nesse VoIP aqui, eu vou criar um ramal aqui, vou pegar um ramal que eu já tenho. Certo? Então eu tenho o ramal 2006 aqui. Eu só vou pegar, na verdade, um outro aqui meu aqui que está reservado. Pegar esse ramal 2008, vou registrar ele usando o ramal 2008. Então eu vou definir aqui uma senha para mim aqui aleatória. Falar que ele é pós-pago, beleza. Salvar aqui só. Aí aqui eu vou autenticar como se ele fosse um SIP, entendeu? Um micro SIP, basicamente. Eu vou falar que qualquer ligação para que for tem um número de ligação máximo, eu vou definir que o número é 0 também. Ele vai usar 177527211. Ó, e essas partes aqui de opcode, DDD e número é a mesma coisa do modem. Ele serve para você fazer uma auto-identificação do número. Se tem ou se não tem o DDD, qual que é o código de operador, essas coisas. Então aqui eu vou falar, é o ramal 2007, né, não, 2008, e aquela senha que eu tinha definido lá, certo? Aí nesse advanced aqui do gateway, você tem o ping, que é quanto tempo ele vai ficar pingando, para poder verificar se está online o IP ou não, né, o host aqui. Esse expire aqui é de quanto tempo você vai expirar esse registro nesse gateway para poder registrar de novo. É importante, eu vi uma pessoa que colocou 10. Ele ficava esperando a cada 10 segundos. Então, na verdade, o ideal é você colocar 3.600, certo? Que é o padrão. Se quiser um tempo menor de expire, ou se o seu servidor diz que você tem que colocar um tempo menor, você coloca 3.600. É o tempo que ele pedir lá e tal. Normalmente 3.600. Esse registro de transporte aqui é o tipo de protocolo que você vai usar. Aí eu deixo o DP mesmo. Esse retry aqui é tipo quanto tempo depois que caía, que ele não conseguir registrar, você vai tentar registrar depois. Aí eu deixo normalmente 30 segundos, certo? Esse caller ID from aqui é que alguns gateways dizem que você precisa informar o caller ID no from. Eu não uso, certo? Então não vou colocar. E esse daqui é os dados de contato, que também é padrão. Alguns gateways pedem para você colocar uns dados específicos e tal, algum nome específico. Então, como nesse caso aqui a gente não vai usar, eu não vou colocar também. Isso aqui vai depender do gateway que você está registrando, certo, pessoal? Então, eu acho que nessa explicação também eu consegui matar o gateway aqui, explicando como é que funciona o gateway, né? Eu salvei aqui. Deixa eu só ver aqui se é esse ramal mesmo aqui, ou se está errado. Ah, tá, eu estou tentando usar o meu próprio IP aqui. Na verdade, esse IP aqui está rodando local. Deixa eu só ver aqui. É que eu coloquei um IP errado ali, aí ele, se vocês acompanharem aqui, ó, ele dá falha de registro. Aí, como eu coloquei agora o certo, ele deu registro aqui, certo? Então aqui eu só vou fechar aqui, tá registrado. Então a parte de getter eu acho que eu já eliminei também. Nessa parte aqui de registrado, se vocês verem aqui, ó, o 2008,
ele está registrado, certo? Então se a gente abrir aqui registro, ele já vai aparecer registrado já também no 2008. Só abrir aqui. Aí, ó, o 2008 registrado, que é um 77527311. Aí aqui nesse caso aqui, eu vou usar como se fosse a Vono. O que eu precisaria fazer? Eu precisaria vir aqui, no lugar de eu usar um grupo de GSM, eu vou falar assim, eu não tenho nenhum modem, não tem problema. Vou falar aqui, qualquer ligação que for para celular, então tipo assim, ignore essas rotas que tem aqui para cima. Vamos até desabilitar elas aqui. Vou falar assim, qualquer ligação que for para celular, que é o 553 e tiver 2 dígitos depois, que é aquele padrãozinho 553, né? O destino dele, eu vou adicionar como destino os gateways. Então eu vou falar, eu quero um gateway, que é o gateway, eu deixei Vono aqui, só vou mudar o nome desse gateway aqui para que é o gateway que veio de teste, né? Então tava como Vono. Sei lá, colocar exemplo, Viper BR Byte aqui, só para saber que é um teste nosso aqui. Beleza? Toda vez que eu alterar o geto, ele vai desregistrar e registrar de novo. Pessoal, isso é importante vocês entenderem para não derrubar as ligações que estão no geto e tal. Então aqui, ó, eu adicionei o geto, ele já mudou o nome aqui, né, e tal. Então eu tenho um geto aqui que todas as ligações que for sair para celular vão sair por esse geto. Então no lugar de eu usar GSM aqui, é a mesma lógica. No lugar de eu colocar para sair por um GSM específico, eu vou colocar para sair por um getter. Então assim, mas eu quero entender como é que funciona para sair por um GSM. Aí eu vou mostrar aqui o exemplo para vocês aqui agora também, só para entender, a gente adiantar aqui e terminar de finalizar, senão vai ficar muito extensa essa aula aqui. É a mesma lógica, ó. Então eu tenho a rota, eu quero falar assim, por exemplo, toda ligação que for sair que for pelos números da Vivo e tal, que são os route numbers da Vivo, eu quero que saia pelo grupo da Vivo. É simples, entendeu? Tipo, não é tão complexo assim e tal, de fazer. Tipo, você vem aqui e fala, eu quero que saia pelo grupo da Vivo. Então você pode, por exemplo, agrupar outros modems. Eu quero os modems que eu pago mais caro, os modems que eu pago mais barato. Eu quero criar um grupo só de modem que é chip pré-pago. Um grupo só de modem que é chip pós-pago. É um grupo só de modem que não faz ligação, que aí eu não vou usar, por exemplo, que é só para SMS, que vai entrar no outro webinar, que é essa parte de SMS, de call center, tem um negócio de DNS dentro do VoIP também, que vai entrar depois no outro webinar. Então, basicamente é isso. Tipo, se eu quero que as ligações saiam por um grupo, pronto. Fala assim, mas aí como é que eu sei se está funcionando? Simples, testando a ligação. Então a gente vai vir aqui, eu vou pegar o ramal mesmo que eu estou registrado, que é o 1001, e vou ligar para um celular. Então aqui eu vou ligar para o celular, 0678123. Automaticamente o sistema já fez a identificação do número do telefone. Então por que está aparecendo o TIM ali e vivo aqui? Ó, deixa eu só cancelar essa ligação aqui para explicar isso aqui para vocês entenderem. O sistema automaticamente consulta a portabilidade. Aí fala assim, eu quero saber se o número está portado ou não, reconhecer. Tem esse aplicativo consultar número, certo? Você coloca o número do telefone aqui com o DDD e manda consultar. Esse número meu, ele era TIM e eu fiz a portabilidade dele para Vivo. Então, quem era dona desse range de número era a TIM e atualmente é a Vivo. Então, a Vivo, o route number dela é 55320. E o 553 alguma coisa, quando a gente fez essa rota aqui. Opa, só abrir aqui. O 553 alguma coisa, ele fala que vai sair pelo gateway da BR Byte, que é aquele gateway que a gente criou. Então, se você viu a ligação aqui saindo,
É uma ligação do 1001 ligando para um celular, que ela detectou que é um celular, está saindo pelo gateway é uma ligação para Vivo, que é o 55320, né? Que é da TIM, que era da TIM, né? Agora 55320, e está saindo pelo gateway da BR Byte, que é o gateway nosso. Se você for lá do outro lado, lá no outro VoIP lá que a gente tem, que é o VoIP meu aqui, privado, chegou uma ligação do ramal 1001, que na verdade era o 2008, chegando como número 81234276, e ele saiu por um modem, entendeu? Então aqui, ó, rapidão assim, eu expliquei básico para vocês, eu consegui já exemplificar como é que sai a ligação por uma rota, certo? Como é que sai a ligação por um gateway, como é que sai a ligação usando um GSM, certo? Ou o grupo de GSM aqui, como é que faz a interligação de um VoIP com o outro. Então, mas para que eu usaria isso? Para ser simples. Você pode colocar um VoIP no mercado, criar os ramais internos lá no mercado do cara. Tipo assim, o cara tem o ramal 1001, 1002, 1003 lá dentro do mercado, e só quando ele ligar para fora, vem para você a ligação. Aí ele vem como se fosse um ramal seu. Aí você consegue ter um VoIP dele independente lá, que você revenda a terminação para ele, entendeu? Independente do dele. Ou você, eu tenho um provedor que tem mais de um escritório. Você pode colocar um VoIP no escritório, outro VoIP em outro VoIP em outro, e trabalhar com eles independente, entendeu? Então, o sistema fica amplo para você poder fazer isso. Você pode também vender só a terminação para o cara e falar, ó, toma aí, você mesmo instala seu VoIP, ou você instala um asterisco, e no seu asterisco você registra no meu VoIP. Então é bem amplo aí. Aí voltando na questão da ligação aqui, ó, se eu for fazer a ligação aqui de novo, e ligar aqui, você vai ver aqui, ó, que é uma ligação que está saindo do 1001 por número, ele vai identificar já a operadora, já vai mandar gravar, porque o meu ramal está mandando gravar. Aqui desse lado aqui, ele fala que é um getter que está saindo. Desse lado aqui, está saindo uma ligação que é um ramal, que é o 2008, né? Ligando para um GSM, certo? Então, tipo assim, fica bem flexível o sistema, certo? Aí eu vou atender a ligação aqui, ó, pode ver que vai atender nos dois. Eu atendi a ligação no meu celular aqui, ó, aqui já atendeu, certo? E aqui ele já atendeu também. Deixa eu só ver aqui, ó. E se vocês verem aqui, ó, ele já tá fazendo a parte da tarifação também. Então aqui a gente pode ver quem que está sendo tarifado. Assim, eu estou tarifando de quem aqui? Eu estou tarifando do ramal 1001. O ramal 1001 ele foi tarifado já 60 centavos, que é o custo de conexão de 10 centavos e o custo de minutagem de R$ 1 minuto. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou deixar correr a ligação aqui. Você pode ver, ó, que a cada 6 segundos que passa da ligação, ele vai aumentar 10 centavos, porque obviamente R$ 1 dividido por 60 vezes 6 dá 10 centavos, né? Então, você pode ver que a cada curso da ligação ele já tá tarifando. Se você for lá ver o ramal, por exemplo, que fez essa ligação, automaticamente, ó, a cada pulso da ligação que tarifa um pouco, diminui 10 centavos do ramal, certo? Então, se eu vim aqui falar, eu vou, sei lá, diminuir o crédito desse ramal. Essa parte de financeiro está bem simples, mas depois a gente vai modificar ela e tornar ela mais flexível e vai fazer também integração com o nosso sistema que é o controller. Então vai ficar bem flexível e dá para você fazer um monte de coisa. Eu vou remover um saldo aqui do cara aqui, fazer um teste só para cair a ligação, né? Então eu vou remover R$ 8 e, sei lá, 10 centavos desse cara aqui só para cair a ligação. Aí desse lado do sistema aqui, ó, se vocês ouvirem o áudio depois, no final do áudio ele vai dar inválido e tal. Então se você ver aqui, ó, por que a ligação foi terminada? A ligação foi terminada por esse ponto de vista aqui, ela foi terminada normal.
Aí se você for ver aqui interno porque que ela foi terminada, esse ramal aqui ele foi forçado a ser desligado porque não tem mais saldo. Aí fala assim, ah, mas beleza, agora eu quero tentar fazer de novo a ligação. Opa, eu digitei um número inválido aqui, ele não achou a operadora. Como ele não achou a operadora, na verdade eu digitei a mais um dígito, ele não tem rota. Então se você vê que não tem no route destination, é porque provavelmente não tem uma rota para aquele número que o cara está querendo digitar lá. Certo? Só para explicar já esse errinho para vocês aqui. Digitar um número aqui. Aí ele deu áudio suficiente e tal. É basicamente isso. Tipo, ele já vai finalizar a ligação e automaticamente ele vai falar que essa ligação não foi feita porque não tem saldo, certo? Então acho que é isso, pessoal. Assim, ficou bastante coisa para vocês poderem rever depois, entender como é que funciona o sistema, ver o que é que tem no sistema, assim, de fato, que a gente está tentando fazer. E eu acho que agora, se tiver alguma dúvida aí, alguém quiser me perguntar alguma coisa, eu vou desbloquear o áudio de vocês e, e vou deixar aí, tipo assim, alguém fala assim, ah, eu quero ter uma dúvida, eu desbloqueio o áudio aí, você pergunta aí pra gente aí, todo mundo entender. Só pra gente finalizar, pra não ficar muito, porque senão vai ficar 2 horas de web aula aí, eu tô com fome. Aí não. Mas beleza, alguém tem dúvidas aí do sistema e tal? Quer só ver alguma coisinha que ficou pendente aí? Não, pode perguntar aí, mesmo sem microfone, pergunta no chat aí para todo mundo ver. Aí eu já respondo aqui. Não, tranquilo, essas dúvidas é óbvio que vão aparecer dúvidas na hora que eu for implantar o sistema, mas eu tô aí, eu tô no Face, tem o ticket nosso no nosso site, quem quiser abrir ticket lá e perguntar, não se sintam com receio e tal, a gente responde também com a mesma praticidade que a gente responde no Face, tem o telefone nosso aqui para ligar. Olha, a parte da E1 a gente vai ver logo depois do Moon. Agora o tempo mesmo é só o tempo de ver como é que funciona e desenvolve. Então eu acho que, tipo, sei lá, é questão de entender mais ou menos como é que funciona, mas eu acho que é prático. Questão de 1 mês, 2 meses assim depois do Moon, a parte de placa de E1 já vai estar bem avançada, assim, pelo menos umas demos, assim, para quem for mais tiver mais pressa, a gente já vai estar liberando. Não, o modem não precisa ser o E160. Ó, o Joab saiu da sala aqui, mas aí ele me deixou no inbox aqui dizendo que eu podia demonstrar o dele lá e tal. O modem, a gente, no caso dele lá, por exemplo, é uns modem que eu não tinha testado. Ele usa o E303C, E172, E1752 e E1750. O importante é a firmware dele tá com umas versões atualizadas, certo? Então, se você colocar lá no Google Huawei Firmware, é, e for procurar lá e tal o update esse huaweifirmwares.com, eu vou colar no chat aí para vocês. Ó, tem um monte de firmware aqui de quase todos. O ideal é sempre estar com a última atualizada. O importante é estar com suporte à voz liberado, certo? Então, como eu disse, ele usa ali um 752Z. Aqui a gente, no caso, utiliza E303, E160, E660G, E1553. Aí, se olhar um outro sistema aqui que a gente tem rodando aqui, opa, que a gente tem integrado aqui, a gente tem outros modems rodando lá e tal. É mais uma questão assim, tipo, o que importa no modem
a firmware dele está atualizada, ele ter suporte a voz. Se a firmware dele tiver atualizada, ele tiver suporte a voz, 90% de chance dele rodar, certo? É que tem uns modems que são muito exóticos. Aí esses muito exóticos, não tem como eu te dizer que vai funcionar. Tipo assim, você pegar um EC321, eu nunca vi um modem desse. K3565, eu nunca vi também esse modem. Aí é meio difícil. Hardware indicado. Hardware indicado, tipo, vai depender do que você quer fazer. Você fala assim, eu quero usar modem. Você quer usar modem, você pode usar, tipo assim, por exemplo, o Joab, essa máquina aqui dele aqui, é um chain server com pass-through de USB. Tá rodando os 4 modem, tá rodando de boa. Ele pegou um notebook aqui e colocou o chain server no notebook. E tá usando um hub USB, tipo assim. Eu falo, não é o certo fazer isso. Então, não é certo fazer isso, entendeu? Então, tipo, fala assim, o cara fez, mas não é certo fazer isso e tal. Mas se quiser pegar lá, sei lá, um Atom e colocar para rodar, se quiser pegar, tipo, sei lá, um i3, um Atom, acho que até um Core 2 Duo roda. Então vai depender, tipo assim, muito do que você quer fazer. O fluxo do que você quer fazer. Se quiser falar assim, eu quero pegar um Atom e colocar, sei lá, 200 clientes em cima. Aí eu olho para você e falo assim, cara, eu acho que não vai ficar tão bom quanto você pegar um i5, um i3, entendeu? Então, tipo, vai depender muito do que você quer fazer. Você fala, eu quero usar só para atender suporte da minha empresa. Você fala, beleza, coloca VM pass-through de USB e beleza. Fala assim, eu quero só revender terminação e só modem. Aí o ideal é você ter uma máquina que suporte bem, coisa de hardware e tal, até mesmo porque se você colocar o USB e ela ficar desligando, ligando, desligando, ligando, vai cair a ligação dos seus clientes e tal. Não existe super máquina não. Essa é a diferença da gente para as máquinas que rodam Asterisk, né? A gente vai conseguir fazer um suporte maior para menos coisa, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, essa máquina que está rodando aí, se você for ver assim, o top da máquina aqui, ela está rodando com quase nada de processamento. E é uma VM, entendeu? Então, essa é a máquina do Joab rodando. Eu acho que eu desautentiquei eu mesmo da máquina lá. Deixa eu só atualizar aqui essa máquina aqui. Ó, se você for pegar essa máquina aqui, ela não está processando nada, porque não tem ligação. Se você for colocar a ligação em curso, falar assim, não, e a máquina que a gente está testando? Se a máquina que a gente está testando, deixa eu só abrir aqui de novo, que eu dei um F5 aqui. A máquina que a gente está testando aqui, ela está, sei lá, tipo, 3% de CPU. Mas desses 3% de CPU, o que está consumindo de verdade é 1% de CPU. Aí você vai falar assim, mas o que está rodando nela? Só tem os usuários cadastrados e tal. Tem a parte do motor por baixo rodando. Então, tipo, só os usuários autenticados aqui que não faz nada, entendeu? Tipo, ela não é igual o cache, que você precisa ter uma máquina super potente, um Xeon, que não sei o que e tal, 12 núcleos. Ela vai depender mais da sua necessidade, certo? Mais dúvidas aí, pessoal? Ó,
Jean, só para uso local, você falando só fazer ramal para ramal, sem fazer ligação para fora, você diz isso. Cara, você vai precisar da única coisa é a máquina e os telefones SIP lá, né? Que você vai precisar ter uns telefones SIP ou comprar um getter de FXS ou comprar PAP2 para poder fazer os FXS para aqueles telefones convencional. Mas o ideal mesmo é você pegar usar telefone SIP, porque ele é muito mais flexível para você configurar, dá menos dor de cabeça. Então, acho que é só isso, tipo assim, você vai precisar só de uma máquina só. Tem uns Dellzinho bom que a gente estava vendo, fazendo teste aqui, mas basicamente só os telefones SIP. A gente tem até alguns aqui, se quiser depois ver aí pra gente negociar também. Olha, vender terminação a partir de um é possível sim, mas é igual eu te disse, a gente não fez o suporte D1 ainda. Só que tem alguns gateways que fazem E1. Então você tem aquele. Tem um Cisco que tem placa E1, que aí você consegue transformar E1 em SIP. Então, Lucas, quem? Mas aonde? Ele chamou privado, então. Ah, não, beleza. É, é esse Joãozito? O, o João Fábio Damascena, o Guilherme estava falando contigo no privado aqui, a máquina dele travou aqui e desligou, deu um pânico aqui, ele já fala contigo, beleza? Então, o que eu estava falando, Lucas, vender terminação por E1 é possível. Aí tem um Cisco, por exemplo, o Cisco é o 2800 com placa VIC E1. Então, tipo, você vai conseguir fazer com isso aqui por enquanto, né? Agora, o suporte à placa E1 a gente vai fazer, só que igual eu disse anteriormente, só depois do Moon que a gente vai se dedicar mais a fazer isso e tal, que até porque não tem nem tempo pra gente fazer algumas coisas até lá. Mas já dá para ir vendo, assim, se quiser já arrumar um Cisco e a placa E1, a placa VIC E1 do Cisco, a gente já pode ir mexendo, assim, algumas coisas, com a ideia do que você quer fazer. Você pode fazer isso também, né? Colocar os ramais no Viper e fazer igual o amigo disse, né? Só que aí você vai precisar de duas máquinas separadas também. Mas aí vai ser basicamente a mesma coisa. Vai depender mais assim do que você sabe mexer, né? Se você já souber configurar e tal, e querer usar o VoIP por enquanto para fazer a parte de suporte de ramal, tarifação e tal, putz, bacana, é ideal também. Você que falou que usa E1 aí na Digivoice, como que é teu nome? Porque só tá o Waiting for Name aqui e eu não consigo associar o nome à pessoa. Ah, sei que é o João Fábio Damasceno. Beleza, João. Beleza. Bacana que você fez aí então. Mas, pessoal, alguém tem mais duas. Tá codificado. Alguém tem mais dúvidas aí, perguntas e tal, pra gente poder finalizar aqui? Obrigado aí, Rafael. Acho que no próximo webinar que a gente fizer, a gente vai ver para poder colocar mais gente na sala e deixar coisa de perguntas antes do webinar, para a gente já fazer o webinar para responder algumas perguntas específicas,
Vocês já vão adquirindo as dúvidas suas, né, e tal. Aí você fala assim, como é que faz para criar isso e isso? Que a ideia era demonstrar, tipo assim, o poder do que o sistema dá para fazer, né? E é porque não consegui demonstrar tudo, né? Tem a parte de campanha de SMS, tem não sei se vocês estão logados, a maioria que está logada ainda aí, tem essa área do cliente aqui, então o cliente mesmo, ele consegue ver os ramais que ele tem e tal. Opa, peraí. Então tem a área do cliente, que o cliente consegue ver os ramais que ele tem, o cliente consegue já inicialmente ver as ligações que ele efetuou. Tem a área do agente, que o agente ele consegue fazer logout, login, ver as ligações que vieram para ele ou não, alterar o status dele para ele poder falar, vou tomar um café, alterar a senha de agente dele, ficar disponível de novo. Então já tem algumas coisinhas que a gente já está mexendo aqui, entendeu? A ideia de usar o YouTube para fazer o webinar é meio complicado porque o Hangout ele não suporta muita gente e a nossa ideia era vocês começarem a perguntar, né, usar o próprio microfone para perguntar aqui e posteriormente a gente vai ver para poder acessar a tela de vocês, entendeu? Fazer um dinamismo maior, né? Obrigado, Cabral. Não, tranquilo. Mas beleza, eu vou finalizar então. Se vocês tiverem alguma. Obrigado, Cabral de boa. Se tiverem alguma dúvida aí depois e quiserem me perguntar, eu estou sempre no Face. Quem já conversa comigo no Face aí sabe, às vezes eu não respondo na hora, mas sempre que possível eu respondo. Às vezes a gente está trabalhando, ou tá dormindo, tá comendo, tá ocupado, tá vivendo, né? Então, mas sempre que possível eu respondo, certo? Valeu, valeu. Mas é isso então, pessoal. Obrigadão aí para todos. Eu vou eu vou aceitar todo mundo no Face. Beleza. Eu vou mandar o perfil do Guilherme, chefe aí. Deixa eu só abrir aqui. Eu tava pegando aqui, ó. Esse aqui é o perfil do Guilherme e também quem quiser tirar dúvida, discutir sobre o sistema, ver negócio de parceria aí, entender também, às vezes quer saber como é que ganha dinheiro. Não tem provedor, mas quer saber como é que ganha usando o VoIP, revendendo o VoIP, prestando serviço com o VoIP e fazendo outras coisas. É isso aí então. Certo, pessoal?